Bem-vindos a mais uma história de terror no canal. Cadeira do Diabo. Cadeira do Diabo. No século XVI, na cidade espanhola de Valladolid, um menino de cerca de 9 anos desapareceu. A população ficou abalada e começaram a procurar a criança por todos os cantos. Após dias de buscas, ouviram gritos e barulhos assustadores vindos de uma casa. Decidiram invadir a residência. Quem morava lá era Andrés de Proeza, um jovem misterioso que estudava medicina e era brilhante em seu ofício. Andrés estava sentado em sua cadeira, olhando fixamente para uma mesa, onde estava o corpo dissecado do garoto e também cadáveres de animais. Os órgãos da criança estavam à mostra, como se tivessem sido manipulados e estudados. Sem ter como negar, Andrés confessou ser o responsável pela morte do menino. Ele revelou em que a cadeira em que trabalhava era amaldiçoada. Segundo o médico, ele havia feito um pacto com o diabo para obter o conhecimento de anatomia e medicina. Através da cadeira, ele entrava em contato com forças malignas. Os moradores ficaram horrorizados e condenaram Andreas. A cadeira que foi queimada, mas dizem que mesmo após sua morte, o espírito do jovem médico continua assombrando aqueles que se aventuram a sentar nela. Dizem que à meia-noite é possível ouvir sussurros vindos da cadeira vazia e alguns afirmam ter visto o fantasma de Andrés olhando fixamente para a mesa, como se ainda estivesse estudando os segredos da vida e da morte. E assim termina a história da cadeira do diabo, um objeto que o guarda segredos sombrios e uma conexão com o além. Candelária. Numa pequena cidade esquecida pelo tempo, chamada Candelária, tudo e todos eram feitos de cera. A cidade de uma vez fora vibrante e colorida, agora estava desbotada e derretendo, sob o sol inclemente. Em Candelária vivia uma jovem chamada Marina, que sonhava em ver o mundo além das estátuas derretidas. Ela conheceu um viajante de carne e osso, Léo, que chegou com histórias de lugares onde a cera era apenas para velas, não para pessoas. Juntos eles descobriram o segredo sombrio da cidade, um antigo feitiço que transformou todos os habitantes em figuras de cera, para preservar a cidade de um mal antigo. Marina e Léo decidiram quebrar o feitiço, mas para isso precisavam de chama da primeira vela guardada no coração da cidade. Após uma jornada repleta de perigos e revelações, Marina e Léo alcançaram a vela. Ao acenderem a chama, o feitiço se desfez e a cera que prendia os habitantes derreteu, libertando-os. Candelária renasceu não mais como uma cidade de cera, mas como um lar de esperança e novos começos. E assim a cidade de Candelária encontrou o seu calor verdadeiro, não só o que a derretia, mas na chama de coragem e do amor. A jovem bruxa. Numa cidade esquecida pelo tempo, havia uma loja de brinquedos, antiga que guardava um segredo sombrio. Entre os brinquedos empoeirados e esquecidos, encontrava-se um ursinho de pelúcia
com olhos de botão, que parecia seguir cada cliente. Com um olhar penetrante, a história conta que o ursinho pertenceu a uma jovem bruxa que com o coração partido pela perda de seu amor, transferiu sua dor e raiva para o seu brinquedo favorito. Com um feitiço poderoso, ela amaldiçoou o ursinho, prometendo que cada um que o possuísse sentiria o peso de sua tristeza eterna. Com o passar dos anos, o ursinho foi passado de mão em mão, trazendo uma estranha melancolia para aqueles que o abraçavam. Diziam que à noite ele vagava sozinho pela loja, procurando algo ou alguém que pudesse quebrar a maldição. Certo dia, uma criança de coração puro entrou na loja. Ela não se intimidou com os boatos. E ao ver o ursinho, sentiu uma conexão imediata, com um abraço apertado e uma lágrima sincera. A criança desejou felicidades para o ursinho. E assim como num sopro mágico, a maldição se desfez. E a loja foi preenchida com uma luz calorosa e acolhedora. O ursinho, agora livre da maldição, tornou-se o companheiro leal da criança, e juntos espalharam alegria e esperança por onde passavam. Lembrando a todos que o amor e a bondade têm o poder de transformar até as sombras mais escuras em luz. O circo. Em uma pequena cidade esquecida pelo tempo, havia um circo que aparecia uma vez a cada 10 anos. Diziam que o palhaço principal, conhecido como o Sorriso Sombrio, era a alma do espetáculo, com os seus olhos penetrantes e um sorriso que nunca desvanecia. Ele encantava e aterrorizava aqueles que ousavam assistir ao seu ato. Certa noite, uma jovem chamada Ana, movida pela curiosidade e pelos rumores que cercavam o circo, decidiu assistir o espetáculo. Ela se sentou na primeira fila, seus olhos fixos no centro do picadeiro, onde Sorriso Sombrio faria sua entrada triunfal. A música começou, uma melodia lenta e desconcertante que parecia sussurrar segredos obscuros. Então ele apareceu. O palhaço caminhou lentamente em direção a Ana, seu sorriso inabalável. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quando ele parou bem em sua frente, oferecendo-lhe uma rosa negra. Quando seus dedos tocaram a flor, Ana foi inundada por visões de um mundo sombrio, onde o riso se transformava em choro e a alegria em desespero. Ela tentou correr, mas seus pés não se moviam. O palhaço então sussurrou: "Você nunca deveria ter vindo aqui." No dia seguinte, o circo havia desaparecido, e com ele Ana. Alguns dizem que ela se tornou parte do espetáculo, condenada a vagar eternamente sob a lona do circo, com um sorriso que nunca se desvanece, assim como o de Sorriso Sombrio. A lenda das bruxas. A bruxa da trilha, da pedreira, na aldeia escondida, a lenda das bruxas assombrava a todos. A mais temida era a bruxa da trilha, da pedreira, com olhos ardentes e pele enrugadas. João e Maria, desesperados, encontraram a trilha. A bruxa aparece faminta por carne humana, mas Maria se rende. Ela crava uma pedra no coração da bruxa. Os irmãos escapam, mas a bruxa não está morta. Ela ainda caça nas noites de lua cheia. O mal nunca está longe.
A casa dos avós. Eu sempre fui cético com histórias de fantasmas e assombrações. Até aquela noite inesquecível. Moro sozinho em uma casa que herdei dos meus avós, localizada na periferia da cidade, onde as noites são especialmente silenciosas e escuras. Era uma noite de tempestade e eu estava aproveitando para ler um livro, acompanhado apenas pelo som da chuva batendo na janela. De repente as luzes começaram a piscar. Em um instante tudo estava na mais completa escuridão. Decidi que era melhor verificar o quadro elétrico no porão. Embora relutante por ter que descer lá com apenas a luz do meu celular, descendo na escada senti um ar frio que era estranho, pois todas as janelas estavam fechadas. Acendi, acendi a lanterna do celular e comecei a procurar pelo problema, tentando ignorar a sensação de estar sendo observado. Foi quando um barulho atrás de mim, como se algo estivesse arrastando no chão, virei-me rapidamente. Mas não havia nada lá. Continuei meu trabalho, tentando convencer-me de que era apenas minha imaginação. Consertei o fusível e as luzes voltaram aliviando um pouco meu nervosismo. Porém, ao subir as escadas, ouvi claramente alguém me chamar, como se estivesse bem do meu lado. Corri para o andar de cima, trancando a porta do porão atrás de mim. Passei o resto da noite na sala com todas as luzes acesas e não conseguir pregar os olhos. Desde então, não consigo mais negar que algo inexplicável aconteceu naquela noite. Talvez existam coisas inexplicáveis neste mundo que estão além da nossa compreensão. E agora, sempre que a tempestade chega, uma sensação de medo toma conta de mim, lembrando-me daquela noite de terror. A estrada. Em uma noite sem estrelas, um homem chamado Arthur, caminhava por uma estrada deserta quando uma figura encapuzada surgiu diante dele. Era Thanatos, o emissário da morte, que veio para reivindicar sua alma. Seu tempo acabou, sussurrou Thanatos, com uma voz que parecia vir do vazio. Arthur, no entanto, não estava pronto para partir. Me dê uma chance de lutar pelo meu destino, desafiou ele, com uma determinação que surpreendeu até mesmo a morte. Thanatos, intrigado pela coragem de Arthur, aceitou o desafio. Vencerás um jogo de enigmas. Se fores astutos, terás sua vida de volta. E assim começou o jogo macabro. Enigmas sombrios e complexos foram apresentados e Arthur, com a sua mente aguçada, resolveu cada um deles, enquanto a estrada se desenrolava sob seus pés, como um tapete escuro. Quando o último enigma foi solucionado, Thanatos, derrotado, recuou para as sombras. Tu és um adversário digno. Tua vida será poupada por enquanto. Arthur continuou seu caminho, sabendo que havia enganado a morte, mas ciente que ela estaria à espreita, esperando o momento que ele não estivesse mais preparado. O poço. Em uma pequena vila havia um poço antigo, que todos evitavam. A lenda dizia que se você olhasse dentro do poço, à meia-noite veria seu próprio reflexo se transformar em algo aterrorizante. Uma noite, um jovem corajoso decidiu testar a lenda. À meia-noite, ele se aproximou do poço e olhou para dentro. No começo, ele viu seu próprio rosto,
Mas lentamente sua imagem começou a se distorcer, transformando-se em uma figura pálida, com olhos negros. Um sorriso sinistro, a figura sussurrou: agora você pertence ao poço. Assustado, o jovem tentou afastar, mas sentiu-se uma força invisível puxá-lo para dentro. Na manhã seguinte, encontraram foi seu casaco flutuando nas água. Desde então, ninguém mais ousou a se aproximar do poço à meia-noite. O apartamento distorcido. Nunca cante esta canção. Em 1969, um pai e seu filho mudaram-se para um apartamento em Nova York. Estranhamente, todos os móveis do apartamento eram tortos e distorcidos. Eles acharam isso estranho, então substituíram por móveis novos. Na primeira noite, o pai acordou com os gritos do filho. Correu até o quarto e viu uma criatura horrível. Parecia humana, mas era muito grande e tinha o corpo distorcido, braços longos e um rosto pálido. O pai tentou atacar, mas a criatura desapareceu. Apavorados, pai e filho saíram do apartamento. No meio da noite, se, se refugiaram em um hotel próximo, ficaram ali por alguns dias, mas logo tiveram que voltar ao apartamento por falta de dinheiro. Quando retornaram ao apartamento, viram que os móveis, que eram novos, estavam todos tortos, como se alguém quisesse manter a casa como era antes. 2 dias depois, o filho desapareceu. Desesperado, o pai vasculhou a casa e encontrou um sótão secreto com um fundo falso. Subiu e com horror, Subiu com horror e encontrou o corpo do filho, ao lado de um bilhete, com os seguintes versos. Havia um homem torto que andava sem parar. Achou uma moeda e a sorte foi chegar. Comprou um gato torto e o gato foi caçar. Em seguida, sua casa torta, todos juntos vão morar. Me desculpem, mas a segunda parte da canção é sombria demais para se falar. Não pesquise por ela. Além disso, não. Além disso, disse de quem canta os versos do homem torto invoca a entidade. Cuidado com quem canta, por mais que pareça uma lenda, ninguém sabe ao certo onde a lenda se mistura com a realidade. Você conhecia a canção do homem torto? A igreja. Se vocês encontrarem uma igreja no meio do mato, não entre no sertão onde as sombras contam histórias e o silêncio fala alto. Ergue-se uma igreja, abandonada e escondida pelo mato, como segredo guardado às 7 chaves. Um aviso para os cabras desavisados que por lá passam. Se encontrar uma igreja no meio do mato, não se atrevam a entrar. Seu Manuel, um vaqueiro dos bons, estava seguindo seu caminho, quando se deparou com a tal igrejinha. Ele conhecia bem o dito, que corria de boca em boca, mas a curiosidade é bicho que não se doma fácil. Esse Manuel, com a coragem que só os sertanejos têm, decidiu dar uma espiada. A porta da igreja rangeu como choro, de alma penada. Um frio desceu pela espinha de seu Manuel. Lá dentro, o silêncio era tão denso que dava para cortar como faca no altar.
Uma imagem de santo olhava para ele com olhos que pareciam vivos. Seu Manuel sentiu o coração apertar, mas foi quando ele viu uma mulher idosa sentada no canto lhe observando, com um olhar profundo e sinistro. Seu Manuel, tremendo de medo, começou a rezar. Ele quis correr dali, o mais rápido que pudesse, mas suas pernas não obedeciam. Foi então que as velas se acenderam, sozinhas, e uma procissão de almas começou a caminhar pelo corredor central. Eram as almas dos que quem tinha entrado e nunca mais achado o caminho de volta. Uma voz antiga que parecia vir das paredes sussurrou: Você não deveria estar aqui, seu Manuel. Com uma reza forte na boca, fechou os olhos e pediu proteção. Quando abriu os olhos, de novo estava do lado de fora com o sol batendo em seu rosto e o coração aliviado. Ele nunca mais passou perto daquela igreja, e sempre que contava o caos, lembrava a todos: se encontrar uma igreja no meio do mato, não entre, pois há mistérios e crenças que são para ficar escondidos. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, se inscrevam, compartilhem com geral. E é isso, fui!